No episódio de hoje, senta com a gente o cara que lidera uma das maiores iniciativas de empreendedorismo da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Extraordinários, episódio número 72, com meu amigo, mentor. Assim, acho que palavras não definem. Marcos Sêmola, seja super bem-vindo. Boa, garoto. Primeira vez que você está aqui, inclusive, né? Primeira vez, estou bem feliz, bem impressionado com o que eu vi. Legal, a gente já trocou, acho que nos lugares mais diferentes possíveis, desde da casa dos teus sócios até cafés e outras oportunidades, mas acho que aqui é a primeira vez, então, assim, portas abertas, a casa é tua. Obrigado. Mas, assim, pro pessoal, assim, empreendedorismo acho que a palavra é essa, inclusive, tá hypado. Todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser CEO, todo mundo quer abrir uma empresa e acho que esse episódio vai ser um dos episódios que vai gerar mais valor para a nossa audiência, pelo seguinte motivo. Você é um cara que ao longo dos últimos anos coletou evidências práticas, qualitativas, quantitativas do que fez os empreendedores que o founder tocou e que os outros projetos que você toca influenciaram arrebentarem ou afundarem. Então, assim, eu acho que você é a primeira pessoa que vai sentar aqui com essa experiência um pouco mais ampla. A gente já trouxe outros empreendedores que contam histórias próprias e, na maioria das vezes, essas histórias são de sucesso. Então, acho que omite uma parte muito grande do que faz as pessoas fracassarem. Mas antes da gente entrar nisso tudo, que eu tenho certeza que vai pirar a cabeça da galera, eu queria que você se apresentasse para o 1% de pessoas que eventualmente não te conhecem. Se a gente fosse falar do gibi 001 do Marcos Sêmola, by the way, uma das maiores mentes de cibersegurança brasileira. Como é que você contaria essa história? Assim, lá da creche mesmo, assim, tu nasceu, boneco, nasceu. Como é que é essa história um pouquinho? Rapaz, vou tentar construir ela aqui on the fly, porque eu não tem esse pitch tanto no tempo fechado. Tão redondo, mas vamos lá. E vou capturar o que é relevante, claro, né? Perfeito. Bom, eu vim de uma família de classe média, né, normal, carioca. Sim. Mas uma característica interessante é que, mesmo na escola, né, eu era muito exibido. Essa eu não esperava. Eu era exibido, cara. Eu era exibido e eu não consigo nem explicar as razões disso, porque na minha família não tem ninguém com essa característica. Esse perfil. Bacana. Mas eu sempre me interessei em ser o primeiro na fila, ou em responder a pergunta, em participar do teatro do ano e ser o protagonista da peça. Bacana. Ou seja, me faltava vergonha, né? Isso não era evidente para mim. Eu hoje consigo olhar para trás e perceber essa diferença. Perfeito. Né? Mas, assim, o que eu sou e o que eu fui lá no início, um garoto normal, interessado, realmente exibido. Já tinha essa veia empreendedora desde moleque? Não tinha. Não tinha. Só hoje eu consigo olhar para trás e perceber algumas influências que talvez tenham moldado o que eu sou hoje. Perfeito. Mas na época não eram visíveis. Quem? Por exemplo, meu avô. Meu avô, ele era um executivo, ele era empreendedor e ele tinha uma característica. Ele se interessava por temas diversos e ele mergulhava muito fundo em cada tema. Das coisas mais simples, por exemplo, reformar a casa que ele tinha em Petrópolis e construir os próprios blocos de tijolo. Uau, que interessante. Para a construção. Não é ele subir as paredes, é construir os próprios blocos. Construir dois níveis acima. É uma coisa que interessante. Curiosa. E eu tenho vários exemplos ao redor dele que acabaram influenciando não só a mim, como meus irmãos. Tenho 2 irmãos. Bacana. Então, por exemplo, ele uma vez resolveu criar codorna. Só que criar codorna, numa pessoa comum, seria o quê? Compra um livro de codorna, Sim. Compra meia dúzia de codornas e monta um viveiro de codornas. Tá. Mas, na verdade, ele vai a fundo, ele vai entender a origem da codorna, os tipos de codornas. Vai escolher a espécie específica que vai produzir o que ele quer. O que ele quer, no volume que ele precisa. Ou seja, há eu acho que ele se divertia muito mais no processo, com a jornada do que com o resultado final. Perfeito. E é por isso que eu tenho nele, por exemplo, referências na marcenaria, na agricultura, na Sei que você gosta de tirar foto também. Gosto de fotografia e também é dele. Bacana. Né? Então, eu acho que eu hoje consigo olhar para trás, depois de 46 anos, e falar, poxa, eu acho que eu sei de onde eu vim e quais foram as influências que me moldaram. Né? Bacana.
É claro que o meu pai, que não tinha essas características de curiosidade, tinha outras que acabaram combinadas e que me formaram. Seu pai fazia o quê? Meu pai é economista. Legal. Economista de um banco tradicional, de um banco do governo. Não tinha uma veia empreendedora, mas tinha uma habilidade enorme de solucionar todo tipo de problema, né? Manual, inclusive. Bacana. Então, é parte do que meu avô tinha, sem a veia empreendedora. Tá. Eu acho que essa mistura, então, me criou, me formou. Legal. Assim. E nesse período, assim, passado escola, exibido, tal, interessado, sempre indo a fundo nos temas, por influência da família, escolha você fez Ciência da computação. Ciência da computação, né? Então, super interessante, inclusive, falar de ciência da computação nos anos 2000, que provavelmente eu imagino que seja ali naquela virada ali, 2002, 2003. 92. 92? Eu tô velho, meu amigo, 46 Cara, tu tá anos. velho, cara. É que eu olho pra esse cara, ele faz triatlon, ele corre, ele é Iron Man, ele faz a porra toda. Meu irmão, aí senta aqui e paga de cinquentão. Eu não compro essa. Eu não compro essa, mas 92. Então, assim, inclusive pré-internet. Então, tem uma história mais bacana para contar que antecede essa escolha, cara. Manda. Que vale a pena. É o seguinte, você imagina eu nasci em 72, eu no segundo grau da escola, eu estava numa escola do 5, uma escola da Tijuca, chama 5. Tá. E eu tive ali o contato com o computador, com o TRS-80. Você não vai lembrar. Eu posso não saber o que é isso? Pode não saber, você não sabe. João, puxa aí a foto TSR-80. TRS-80. TRS-80 que eu quero ver E aí depois. o que aconteceu? Eu fiz um curso de Basic. Muito garoto, né? Bacana. Muito garoto. Aquele negócio abriu um mundo para mim. Basic VBA. Não, É pré. Pré. Tá, pré, legal. Pré mesmo. E aí, A única linguagem que eu programo é VBA. é VBA. É. Tá bom, que seja, mas tem um valor, né? E aí, na época, eu tive contato com esse curso de Basic no segundo grau. Aquilo assim, abriu um mundo de possibilidades para mim. E aí, é claro que eu fui... Bru, passa aí pra mim depois. Que eu fui Meu no- Deus do céu. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. TRS-80, dá uma olhada. Meu Deus, aí. Mostra pra galera É um aí. museu, né? É um museu. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei fascinado e eu falei, quero estudar isso. E na época, o meu avô falou, olha, eu banco um curso para ele. E aí eu tive uma aula particular. Só que para ter aula Com particular... quem? Assim, como é que você em 92 Cara, arranja um eu professor não particular sei. de programação? Eu não sei de onde esse cara surgiu. Interessante. Eu nem lembro o nome dele, para ser sincero. Eu sei que eu paguei um professor particular, meu avô pagou. Só que para ter aula particular eu tinha que ter o quê? Um computador. Tá. Então eu ganhei o primeiro computador, que era um TK2000. Se eu soubesse que a gente ia falar disso, eu traria a máquina para cá, porque eu tenho essa máquina. Tá? Genial. Se você Tá for lá olhar- no escritório agora? Não, não, tá em casa. Tá em casa no meu museu particular. Bacana. E aí, resultado, eu aprendi a programar ali, comecei a me divertir com esse negócio. E aquilo fez com que eu tomasse a primeira escolha que influenciou toda a minha história. Eu resolvi fazer um curso técnico, um segundo grau técnico. Perfeito. Na época eu tinha algumas opções, né? Tinha Cefet, tinha a ENSE e eu fui fazer a ENSE, que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, Sim. ali no bairro de Fátima. E aí eu fui fazer o quê? Processamento de dados. Então, minha conexão com a informática foi É bem muito lá de cedo, trás. né? Escola, segundo grau, em casa com o meu computador e depois fui fazer o segundo grau técnico. Aí ali, todo esse histórico do avô e da curiosidade que eu te contei, acaba aparecendo de outra maneira. Eu fui ser, por exemplo, monitor no centro de informática da escola. Né? Sim. Aí você começa a ajudar os outros alunos, a orientar, a ensinar. E aí me graduei lá. Né? E aí me graduei ali como em processamento de dados. E, cara, a vontade de transformar aquilo tudo em algo comercial era muito grande. Aí foi o primeiro estalo empreendedor. Né? Falei, cara, eu quero vender meus serviços. Então, antes de... Quantos anos isso? Isso foi em 89, eu Bacana. tinha 17. Tá. E aí, cara, antes de ter uma empresa, um cliente ou um produto, eu tinha, sabe o quê? Um cartão de visitas. Genial. Vendedor all the way. Cartão de visitas. E aí esse cartão de visita, eu conseguia
ao menos me apresentar como alguém hábil a entregar um serviço de informática. Hoje em dia, a versão moderna do cartão de visita é você subir um website, mesmo que não exista nada. É o mágico de Oz. Você sobe ali, aquele portfólio, o site todo otimizado, não existe empresa nenhuma, é um moleque numa garagem fazendo alguma coisa. É isso. E aí a minha garagem foi no banco, porque eu fui ser estagiário do Banerj. Bacana. E aí, como estagiário, eu me lembro que eu olhando agora, né, na época eu não percebia, mas eu era um estagiário diferenciado, porque eu comecei a desenvolver em casa soluções que eu apresentava para o banco e o banco se surpreendia com aquilo, começou a implementar minhas soluções no banco. Soluções de software na área de gestão de suporte ao usuário. Interessante. Você sabe, vê como é interessante a cultura da empresa. Esse é um assunto que eu acho que eventualmente a gente vai acabar entrando aqui. Você vê como é interessante a cultura da empresa. Ao mesmo tempo que você lá atrás trazia soluções de casa, apresentava e as pessoas super adoravam e implementavam, eu lembro no meu primeiro estágio, eu ficava metade do meu tempo ocioso, não tinha trabalho suficiente, eu ia buscar uma porrada de coisa para fazer. Sim, sempre foi esse perfil também. E aí eu descobri que a empresa tinha uma pancada, eu sempre tive background financeiro, a empresa tinha uma pancada de ativos que estavam deixados de lado, mas que tinham valor contábil e valor de mercado. Tá. E eu, estagiário, 20 anos na cara, fiz um levantamento do valor de mercado daquilo, achei comprador, eu achei que eu ia, assim, porrar, ia ganhar bônus, ia fazer o cacete a 4. Achei compradores, acionei compradores, levantei valor de mercado, fiz um estudo de quanto aquilo ali ia valer se a gente executasse aquela operação. E aí, feliz da vida, fui levar para o diretor da minha área. O diretor adorou. Agora, a minha chefe, na época, ficou possessa. Se sentiu ameaçada de alguma maneira, né? Possessa. De eu ter feito qualquer coisa que ela não tivesse pedido para eu fazer. A partir dali, me proibiram de fazer qualquer coisa que não tivesse no escopo. Deu um mês eu saí dali. Isso é uma coisa curiosa, isso aí é mentalidade antiga, tá? Sim. Porque ela só ficou possessa por não ter te pedido. E por não ter te pedido, ela não podia dizer que era uma decisão dela. Perfeito. Ou uma orientação dela, né? Exatamente. Ela se sentiu ameaçada por você. Exatamente. Por alguém inconformado. E aí talvez, Rafa, essa seja uma coisa em comum que você tem comigo. É se sentir incomodado em ver oportunidades de melhoria e não fazer alguma coisa. Perfeito. Então eu acho que o lance é esse, cara. O lance, eu acho que eu fui um estagiário diferenciado porque eu percebi a oportunidade para fazer melhor e fazer diferente e eu não fiquei à espera de alguém me pedir aquilo. Perfeito. Eu fui buscar, tomando risco. Sim. Né? Porque você tomou um risco e acabou demitido. Né? Nem demitido. Eu escolhi sair dali porque estava sufocado. E inclusive até contar um outro pedaço da história. E aí eu fui trabalhar em outro lugar. E mesma coisa, inconformado com a forma que as pessoas faziam as coisas, fui aprender VBA para otimizar todos os processos da área, programei a área inteira, era uma área que tinha, sei lá, Você contou essa história no café? Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas assim, programei a área inteira, a área não tinha um processo, não tinha nada automatizado, era um mundo de planilha e orientação manual, fiz tudo rodar com robô programado, e aí, na hora que me ofereceram para sair para a área que eu queria, não me deixaram sair porque eu era fundamental ali para ficar estruturando os processos da área. O que fez? Deu um mês, meti o pé também, e aí o resto é história. Eu tomei 2 portas na cara, toda vez que eu fazia um negócio diferente e queria avançar numa direção, a estrutura me freava e aí eu percebi, cara, não fui feito para trabalhar para outras pessoas. Pois é, mas isso aí é mais forte do que todo o resto. Perfeito. Entendeu? Acho que esse aqui é o grande ponto. E aí tem uma outra coisa que eu também fui notando em termos de perfil, né? Talvez você tenha isso também, que é o seguinte, parece que eu sempre tive uma sensação clara de que a vida é muito curta e que por causa disso você tem que fazer escolhas que façam sentido. Eu não gosto de perder meu tempo fazendo algo que não some nada. Perfeito. Numa visão de longo prazo. Sim. Então imagina você orientado por uma chefe míope, te pedindo para fazer coisas que... É isso, não faz sentido, cara, né? Aí você se rebela com relação ao que está sendo pedido, ao processo, ao ambiente. E melhor coisa que já me aconteceu, porque você imagina se fossem lentamente me dizendo sims e me moldando ali dentro, isso aqui não tinha acontecido. Mas voltando à tua história, estagiário do Banerj, inconformado. Porra, aí Banerj, cara, 6 meses de estágio, queriam que eu renovar o estágio. Sim. E aí aquilo para mim já era fazer mais do mesmo, porque entenda, eu estava 6 meses, tinha um escopo definido, uma área, não podia de fato ultrapassar os limites, já tinha feito grande diferença ali. E achei que aquilo era pouco para mim.
E aí eu fui buscar o primeiro emprego. E aí o primeiro emprego eu consegui em Petrópolis. Bacana. Para dar aula de programação. E aí agora você vai se surpreender, depois faz uma busca aí na internet. Eu dava aula de WordStar, de DBase, que era uma linguagem de programação na época. Então era um cursinho. Né? WordStar e DBase. WordStar é um editor de texto. Sim. DBase era um ambiente de programação, era uma linguagem. E aí, o que aconteceu? O primeiro contato real com o mercado. Sim. Né? Não mais um banco como era um banco do Estado. E tendo que conquistar clientes, de entregar e gerar satisfação, gerar recorrência. Né? Então foi uma ótima experiência. Só que dali, eu vi que eu tinha um mundo pela frente, um mundo de possibilidades. Eu comecei a desenvolver software para clientes em Petrópolis e esses clientes começaram a querer mais e mais no meu tempo. Aí foi a hora que eu falei, bom, não faz sentido eu estar dentro de uma empresa limitado a fazer isso. Eu vou criar a carreira solo. E aí montei o que na época se chamava Semler Software Solutions. Tá? SSS, S3. SSS. E hoje ainda existe essa empresa que eu uso para dar aula. Perfeito. Tá? Hoje ela é SS Solutions, porque ela pode assumir o escopo que quiser. Maravilha. Ela foi Semler Software Solutions, ela pode ser Security Software Solutions ou qualquer outra coisa daqui para frente. Sim. Mas então, aí eu montei esse negócio e esse negócio eu toquei durante 9 anos. Desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software para automação comercial. Isso a gente está falando de 1990. 1991. Aí, 90 foi a Petrópolis. Assim, só para dar um pulso para a galera, isso é pré-internet moderna. Isso é. Assim, isso é pré as pessoas terem computadores em casa. Isso é pré-Windows 95, que acho que é o marco, né? Isso era época, sabe de quê? DOS 3.0. Um negócio assim. O computador era coisa corporativa nessa época. As aí, pessoas não tinham o conceito do PC, principalmente no Brasil, institucionalizado ainda. Até porque a internet comercial chegou no Brasil em 93, 94. Sim. 93 na faculdade, 94, 95 no mercado. Por aí. E aí eu comecei a desenvolver soluções de software de automação comercial. Lojinhas, o Mr. Cat foi automatizado por mim, por exemplo. E aí eu comecei, nessa época, começou a vir o boom das redes de computadores, com rede novel. Então eu comecei a desenvolver consultoria para redes. Eu montava soluções de rede para implementação. E integrava com o meu software. Perfeito. E aí surgiram os PDVs, com as impressoras fiscais. Então eu comecei a integrar hardware. Então passei a ser uma empresa de consultoria de automação comercial, integrando software, hardware e toda a parte de treinamento também. Em 1992. Foi, 92. Isso é o quão cedo isso é. Se você hoje em dia está ouvindo em 2018, o que é Python? O que é, sei lá, JavaScript, o que é Java? Assim, se você está ouvindo isso hoje, a gente está falando de quase 30 anos atrás, esse cara metendo a mão nisso. Eu programava assim, Pascal, Clipper, C, assim, umas linguagens antigas. Pascal e C ainda. Sim. Né? Você ainda vê. Sim, Pascal e C você ainda vê. E aí, o que aconteceu? Foram 9 anos. 9 anos nesse universo de fazer o end-to-end, né? Bacana. De modelar, entregar, cobrar, vender, fazer todo o ciclo. Perfeito. E aí é claro que você começa a ficar velho. Né? Você começa a ver o tempo passar, a tua empresa crescendo, mas talvez num ritmo menor do que você desejava. Aí eu vivi a primeira crise, que foi a crise da IBM. Que crise é essa? Quando a IBM montou uns PDVs, são os pontos de venda, Sim. lindos esteticamente, e com leasing a perder de vista, e acabaram mordendo muitos dos meus clientes. Né? Porque eu importava, né, equipamento, Sim. montava, integrava com software, instalava, treinava. De repente veio um elefante enorme. Sim. E a IBM nessa época era o monstro. Talvez dúvida. Era a maior empresa do mundo, eu acho, se eu não me engano. Era isso aí. Era assim. Era isso mesmo. E aí eu parei para pensar a minha estratégia de vida. Pô, e aí, gente? Esse negócio aqui é um tesão, a empresa está crescendo, estou com 12 funcionários, estou com cliente no Rio de Janeiro, supermercado. Eu tinha casa em Petrópolis e casa no Rio. E aí eu me reposicionei. Só que eu não contei uma história. Eu montei a empresa sem estar na faculdade, né? A faculdade foi uma conveniência. Eu estava em Petrópolis, já estava tocando a empresa há 2 anos. Falei, cara, eu preciso ser alguma coisa. Né? E aí fui fazer ciência da computação, que depois virou Computer Science Engineering. Sim. Assim, um escopo bem aberto, bastante foco em software. Né? E depois de formado,
depois de formado e, portanto, vivendo a crise da IBM, falei, onde é que eu posso, velho, em termos de mercado, de conseguir o primeiro emprego, eu estava velho. Sim. Eu acho que eu estava com 26 anos. Tá. E, pô, com 26 anos, nunca tinha trabalhado para ninguém. Pô, onde é que é a minha experiência de vida, de montar uma empresa, fazer uma proposta de valor, vender, desenvolver, entregar, cobrar, ou seja, essa vida de empresário. Sim, o processo, entendendo o negócio pelo ponto de vista 360, né? Você não era especialista em nenhuma área, você conhecia o negócio como um todo. Isso. Aí eu fiquei pensando, onde é que você tem mais valor? Onde é que eu posso entrar por cima, ao invés de entrar pelo primeiro degrau? Pagar o pedágio de novo. Na consultoria. Perfeito. E aí, como eu, desenvolvedor de software para comércio, eu tinha uma visão clara da segurança da informação era um elemento importante para a automação comercial, Sim. Eu fui buscar a maior consultoria de segurança da informação do Brasil. Quem era na época? Que era Módulo. Módulo Security. E aí uma coisa, terceiro elemento que talvez você tenha um pouco também. Cara, eu te conheço um pouco, eu acho que você tem uma opção de coisas que eu tenho. E outras melhores, mas... Eu sempre fiz escolhas que fizessem sentido numa visão de longo prazo. Perfeito. E eu não atiro no meio termo, cara. Eu vou no melhor. Até, aproveitando, pedindo para você explorar esse tema, é claro que eu tenho a minha visão, mas o que você acha que faz as pessoas que você olhou na sua vida, que viu passarem do seu lado, não conseguirem fazer esse tipo de decisão que eu faço com tanta naturalidade que você faz? Cara. Coragem. E a coragem se mistura com tomar risco. Perfeito. E aí se mistura com um freio de mão puxado de todos os outros, que diferentes de nós, não tomam risco. Sabe o que é? É a cultura do brasileiro. Nós somos criados, eu nasci ouvindo do meu pai. Cara, estuda para fazer um concurso para o Banco do Brasil. Perfeito. Eu acho que esse é o mote do brasileiro, né? As pessoas, assim, eu dou aula há 18 anos de segurança da informação. E eu falo em todas as minhas aulas que a cultura de evitar o risco é o que transformou o Brasil no que ele é. E cada indivíduo... País burocrático. É um Brasil, é um país em que, quando ouve a palavra risco, se afasta. Por quê? Porque ouve na mídia, dos pais, no ambiente familiar, que risco é perigoso, ela não toma risco. Eu acho que você tocou num ponto que claramente você teve os incentivos corretos dentro de casa, e eu também tive, mas que eu acho que é massivo, que é a casa. Eu acredito profundamente, e hoje, assim, pelo momento que eu passo, eu tenho acesso ao cérebro de milhares de pessoas que me mandam o que eles pensam, me mandam as dificuldades, e você não tem ideia da quantidade de gente que atribui aos pais, assim, cara, mas o meu pai não quer que eu faça, o meu pai acha que é arriscado, assim, os próprios pais dentro de casa cortando as pernas dos sonhos das pessoas que eventualmente poderiam ir lá e tomar risco. É verdade. Então, assim, todos os dias essas pessoas acordam enquanto eles moldam o profissional que eles vão ser, o ser humano que eles vão ser, ali talvez dos 10 aos 18, que é um processo de formação de caráter e de estilo de pessoa muito forte, e essas pessoas crescem sendo moldadas para não tomar risco. Não, isso é perigoso. Não, estuda, faz aqui engenharia, que o piso de salário de engenheiro é 5.500. Ou estuda, faz advocacia para você fazer um concurso público e você não poder ser demitido. Então, assim, e ao mesmo tempo, quando a pessoa abre a asinha e fala que quer fazer arte, que quer fazer design, que quer fazer uma coisa que teoricamente é mais arriscada, quer fazer música. Eu tive com um baita de um músico ontem lá em São Paulo. Ele, graças a Deus, teve o apoio dos pais também, mas assim, conheço vários que não têm. E aí a pessoa abre, eu quero ser músico. O pai fala, você quer passar fome? Então, eu acredito que a parte de casa é um driver fundamental, claro que junto com a mídia, mas eu acho que está em casa. Porra, você tocou num ponto que vale a pena a gente explorar mais. A casa é a base de tudo. Ela pode, de fato, ajudar, mas pode atrapalhar. Perfeito. O importante é o indivíduo preservar o seu direito de ser irreverente ou de dar um passo maior, às vezes. Né? Sim. Então, da mesma maneira que meu avô e meu pai me deram bons exemplos, meu avô do empreendedorismo, o meu pai da ética, né, do compromisso com a família, da coisa do lar, se eu não tivesse tido a minha identidade Preservada. e ter tomado uma direção talvez um pouco mais à frente do meu pai e do meu avô, eu tivesse sido exatamente igual a eles. Eu acho que eu estou melhor do que eles. Sim. Né? Eu espero que meu filho faça o mesmo, que ele seja um pouco mais ousado do que eu fui,
para ser ainda melhor do que eu. Você sabe que está na sua mão isso, É né? isso, claro que tá. E assim, o bacana é que a família ela ajuda dando exemplo, mas também dando orientação. Sim. Agora você tem que ter a independência de ouvir isso, de observar o exemplo, de ouvir as recomendações, misturar tudo isso e falar, bom, E assimilar o pro seu. meu perfil, Perfeito, o que eu posso tirar desse negócio? perfeito. Eu acho que é por aí. Se não ousar, cara, não sai nada diferente. Se fizer sempre as mesmas coisas, não se pode esperar resultados diferentes. Perfeito. Então esse é o ponto. Bom, onde é que a gente estava? No ponto da consultoria. Sim. Né? Então voltando, Rafa. Cara, eu falei, olha, onde é que eu vou? Para consultoria. E aí, o que eu fiz? É um negócio meio de, como é que eu vou dizer? De autoconfiança exacerbada. Aquela coisa de, bom, Do jovem, vou fechar o meu invencível. negócio. Sim. Quero me posicionar no mercado. Aonde minha experiência tem mais valor? Na consultoria. Para onde eu vou? Eu listei as empresas do Brasil. Quem eram, como eram, disse, olha, eu quero aqui, essa aqui. E fui para cima dela. Né? E fui bem sucedido. Entrei na Módulo, entrei como gerente de projetos, não durei mais do que 3 meses, porque fui convidado a ser coordenador nacional Genial. de projetos. E não durei mais do que 3 meses, porque fui chamado para ser gerente nacional de produtos e passei a ser um interlocutor, um porta-voz da empresa com a imprensa. A empresa estava crescendo muito, né? Estava crescendo demais. Cara. A empresa durou, assim, durou não, ela vive até hoje, está bem, mas ela teve um boom aí nessa década em que eu estava lá, de 2000 a 2010, assim, muito forte. E na sua visão, o que posicionou a Módulo para captar? Porque assim, toda vez que o mercado cresce, as empresas se posicionam para pegar uma fatia daquilo e algumas se posicionam melhor que outras. Com certeza tinha mais gente fazendo. Por que você acha que é que você capturou tanto crescimento assim? Olha, na época, o assunto segurança ainda era muito nichado. Sim. Né? E a Módulo era especializada, exclusiva nessa área. Ela não era um Me Too, ela não fazia mais isso, não, né? Ela era focada nisso, ela tinha Legal. um histórico, inclusive, que antecedia o prazo em que eu entrei, ela já tinha desenvolvido um software antivírus, que era o Curió. Bacana. Ou seja, tinha uma história assim, eram alunos de faculdade, saíram de lá, montaram a empresa, tinha uma história bonita, focada em segurança. E foram construindo uma base de clientes e entregando o serviço com qualidade. Isso culminou com a eleição automatizada, então participaram de segurança da urna, Interessante. projetos governamentais, com visibilidade. Tudo isso culminou com um boom da demanda, com um boom dos problemas inerentes à segurança. Então, era tudo Convergindo ali para... com o crescimento, isso é fato. E eu surfei essa onda, né? Entrei muito bem, entreguei muito valor, peguei toda a minha experiência como empreendedor e fui fazer pré-venda, fechar negócio, modelar o produto. Então, essa coisa foi bem. E foi tão bem que foi lá dentro que eu escrevi o meu primeiro livro. Né? Eu achei que era hora de tornar público aquela experiência que eu vivi muitas vezes dentro de um escritório de um cliente, dentro Bacana. do próprio escritório. E tem essa outra veia, Rafa, que eu herdei do meu avô, que é de dividir o conhecimento. Tá? Meu avô escrevia muita coisa, minha avó era uma diretora de escola e professora, ela alfabetizou todos os filhos das empregadas que ela teve. Genial. Assim, essa cultura eu herdei deles também. E eu achava importante falar. Então eu não só publiquei o livro, o primeiro livro, em 2002, tá? Como eu passei a escrever artigos. É claro que o artigo, e eu não posso esconder esse lado, né? Há uma espécie de massagem no ego. Claro. Né? Claro. Porque você como profissional Tem querendo publicações crescer, acadêmicas, isso, na época? publicações para os veículos especializados em segurança, no Brasil. Bacana. Tá? Portais, IDG Now. Legal. Então eu tive uma coluna durante 10 anos lá, publicando toda semana durante 10 anos. Um artigo. Um artigo. E era um artigo opinativo. Então eu tinha liberdade de escolher sobre o que falar e como falar. E de dar um lado, né? Eu assinava, então era uma opinião minha, Sim. né? Baseada na minha vivência. E aquilo criou uma reputação, aquilo ajudou a Módulo e me ajudou. Tanto que eu fui convidado para uma multinacional. E aí a carreira abriu, né? Sim. Aí eu fui para essa multinacional, mas Schlumberger. Montei ótimos projetos ali. Depois eu fui convidado a montar uma divisão de consultoria de segurança na Atos Origin. Legal. A Atos não é uma empresa tão conhecida entre nós, mas é, por exemplo, a responsável pela solução dos Jogos Olímpicos no mundo inteiro durante décadas já. Solução em que... Tecnológica. Legal. Tudo dos Jogos Olímpicos, em termos de rede,
de transmissão, de cronometragem, bacana. de tudo que envolve Ela faz a dados, integração de tudo, todos os dados. Uma integradora, pois é. Legal. E aí eu tive a chance ali de... Legal. Então, quando houve uma aquisição, a Atos Ores adquiriu a área de tecnologia da Schlumberger. Bacana. E eu fui comprado. Nesse processo, eu recebi carta branca para construir uma divisão de consultoria de segurança da informação, do zero. E aí o curioso é que foi minha segunda experiência empreendedora. Mas eu tive que empreender dentro de uma multinacional. Isso é uma confusão que muita gente faz. Assim, as pessoas acham que empreendedor é o empresário, é o fundador, nem sempre. Ou não só isso. Eu acho que a palavra não só isso. Assim, dá para empreender muito dentro de negócios dos outros, dentro de empresas que você trabalha. Cara, dá para empreender no governo brasileiro, por exemplo. Um cara que desafia o seu chefe que é corrupto e luta por melhorias e luta pela, sei lá, um parlamentar que luta pelo não aumento de uma despesa orçamentária que não vai gerar valor para a sociedade. Esse cara é um empreendedor ali dentro daquele ecossistema. E, inclusive, tem uma outra confusão que negócio que empreendedor é fazer empresa de tecnologia. Cara, o seu Zé da barbearia da esquina, que pegou dívida no banco para abrir o seu negócio e com a geração de caixa pagou a dívida, agora está abrindo uma segunda unidade da barbearia que entrega 3 pessoas do bairro que ele mora. Esse cara é um empreendedor. E no limite, esse cara é 95% dos casos de empreendedorismo. Hoje é uma confusão muito grande mesmo. Empreender não significa investir em negócio digital. Perfeito. O digital é uma opção, uma possibilidade, né? Sim. E o curioso é que eu realmente vivi um segundo momento de empreendedorismo dentro de uma multinacional. Eu tive a confiança e a carta branca de um executivo, que era um britânico, Peter Foote, virou amigo e tudo mais, e ele falou, olha, constrói esse business aí que você sabe fazer. E eu construí do zero, desde a da oferta de valor, que serviços eu ia entregar, a que preço, e a montagem da equipe. Então eu contratei cada um dos 26 consultores para reunir competências para a gente poder fazer entregas no primeiro ano. E era Brasil, América Latina? América Latina. Legal. E aí, é claro, repara bem, dentro de uma multinacional que presta serviço, cara, você tem indicadores. Então o P&L estava na minha mão, Sim. que é o resultado da operação. Sim. E eu tinha que entregar. Então como é que você sai do 0 ao 100 em tão pouco tempo? Eu obviamente, montei uma estratégia. Primeiro, explorei a minha própria reputação, na época no mercado de segurança ainda. Contratei pessoas também reconhecidas nesse mercado, técnicos. Contratei, por exemplo, vencedores do desafio do Science Institute, que é de invasão a redes, quer dizer, pessoas que tinham visibilidade global. Que iam trazer negócio. Iam trazer negócio. Sim. E aí reunimos essas cabeças e fomos para o mercado. 12 meses, 25 projetos, 4 milhões de receita, 35% de gross margin. Genial. Cara, aquela coisa gerou um boom na empresa América Latina e na empresa globalmente. Né? E aí gerou desdobramentos. Fui chamado para falar de projetos em Londres, mas na verdade eu fui convidado a ir para Londres. E aí foi uma outra fase da minha vida. Você morou na Europa, então? Morei 3 anos e meio em Londres. Eu não sabia. Tocando consultoria na Atos Origin global. Em Londres. Né? Não era responsável global. Tá. Eu era responsável por 2 verticais em Londres, porque o mercado, imagina, a fatia é muito maior. Tem que ser segmentado, isso E talvez houvesse uma resistência natural em botar um brasileiro, perfeito, isso é um clássico. americano head. Então fui assumir 2 verticais em Londres. Eu vou dar Já tinha família nessa época? Tinha, fui com uma esposa e com meu filho. Essa era a pergunta. 4 anos e meio. Bacana. Fui. E mais um exemplo de tomar risco, cara. Tomar risco, olha, vamos parar tudo, vamos para lá, que eu estou entusiasmado, o negócio é promissor, vai acrescentar tijolos no meu muro profissional. Sim. E pessoal de todos nós. Sim. Então vamos. Inclusive, acho que esse é um tema muito interessante, assim, todo mundo que passa por essa vida, eu acho que tem em algum momento uma ambição de construir uma família e atrelar isso a uma construção de carreira e equilibrar essas duas forças que por vários momentos puxam em direções opostas, assim. Eu sei disso, você sabe disso, e existe uma sabedoria em como lidar com isso. Como é que você acha que você pessoalmente lida com essas coisas, de fazer a família inteira comprar um propósito e ter um senso único de que aquilo ali é uma família, que vai ser bom para todo mundo? Como é que você navega isso? Bonita pergunta. E a resposta é única. É a mesma que eu uso para os negócios, eu uso para a família. Perfeito. É o seguinte, cara. Visão, compartilho a visão e trato tudo com a máxima transparência.
Porque a vida é feita de escolhas. As escolhas têm aspectos positivos e negativos. Sim, trade-off. Então, trade-off. Contanto que todos eles estejam claros para todos e as decisões sejam baseadas neles, cara, não tem como perder. É ganha-ganha sempre. Então, a conversa é muito simples. Olha, para minha esposa, né, na época, meu filho tinha 4 anos e meio, não podia dar muita opinião. Mas, olha, esse é o cenário. Eu fiz essa trajetória de carreira, eu estou nesse momento, gerei esses resultados, recebi um convite em Londres nessas condições. O que você acha e quais são as implicações, positivas e negativas? Botamos na mesa e foi um consenso perceber que ir era muito melhor do que ficar. Para a família como um todo. Para a família como um todo. Para a visão daquele grupo Exato. de pessoas. É isso. Genial. Eu acho que transparência é o segredo de tudo. Na verdade, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que setar expectativa é o segredo. E setar expectativa tem a ver com transparência. Perfeito. Eu tenho que dizer o que eu posso te entregar hoje nessa conversa, você tem que dizer o que você pode me oferecer de experiência aqui, e se eu entender bem e você também, vai todo mundo sair feliz. Que é combinado, não sai caro. Não sai caro, Perfeito. esse é que é o ponto. Inclusive, eu sou tão fã disso que quem é que tem acesso ao DRE e ao balanço da Velar Mídia aí, os resultados, lucro, receita? Todo mundo. É isso, cara, não tem mistério. Todo mundo aqui recebe o DRE, o balanço, sabe quanto o CEO ganha, quanto os diretores ganham, quanto a empresa gasta, onde investe, como gasta o dinheiro. Todo mundo, do estagiário ao diretor executivo, todo mundo tem os mesmos dados e visão compartilhada também. A gente anuncia para todo mundo para onde a gente está levando o negócio, quais são os verticais, quais estão sendo os bloqueios. Tudo compartilhado com todo mundo, do estagiário ao diretor da empresa. Mas isso é teamwork, cara. Isso gera uma velocidade, inacreditável na empresa. Porque, principalmente, você já deve ter passado por isso, quando um negócio está crescendo tão rápido quanto a gente está crescendo, você, por várias vezes, não tem os processos ideais para gerenciar as coisas que vêm. Sim, nem sempre você tem. Né? E aí, na hora que as pessoas têm contexto, se você contrata pessoas inteligentes e as pessoas têm contexto, elas tomam as decisões na ponta sozinhas. E aí é óbvio que com o tempo você precisa construir processo, porque a empresa nenhuma é baseada em pessoas como o único driver. A empresa, você só tem uma empresa na hora que você tem um modelo que rode. Então, mas num primeiro momento, você dá contexto, dá informação, empoderar as pessoas na ponta para tomar as decisões, cara, isso te dá uma velocidade extrema. Isso faz toda a diferença, porque você falou em velocidade, mas não é só velocidade não, é importantíssimo. Sim. Mas também você traz gente comprometida. Perfeito. Engajada. Porque uma coisa é você orientar, pessoal, vamos para lá. A outra coisa é você perceber que está todo mundo querendo ir para lá, porque faz sentido ir para lá. Para o grupo, perfeito. E aí, muitas vezes, quando você vai, eles já estão lá. Você não precisou ir puxando, tá entendendo? Isso é teamwork. E é uma coisa que, aos poucos, as pessoas vão aprendendo e vão percebendo a diferença de conduzir o negócio assim. E você sabe que, e eu imagino que você tenha a mesma visão que eu converso com muita gente hoje em dia, e eu vejo pessoas que reclamam de não ter um ambiente como a gente tem, como você tem, e quando eu vou olhar para o negócio do cara, é óbvio que ele não tem. Ele não fomenta aquilo, ele não divide informação. Aquele negócio é uma arbitragem financeira única e exclusivamente para o dono daquilo. E é uma exploração dos recursos ali dentro. É óbvio que ele não vai ter esse engajamento, é óbvio que ele não vai ter essa visão compartilhada. Não existe a visão compartilhada. Tem vários negócios que as pessoas se enganam que é um negócio coletivo, quando na verdade é um negócio para único benefício do cara que abriu aquilo ali. Tem toda razão. E eu não sei se você viveu essa experiência. Comigo foi assim. Grande parte do que eu aplico hoje foi observando meu avô, meu pai, recebendo orientações, mas também experimentando coisas, vivendo e tendo percebido, olha, isso aqui não é legal. Então, se não é legal, se não foi legal para mim, eu não quero repetir isso com as pessoas que estão comigo. Perfeito. Então, um exemplo claro, eu não gosto de trabalhar com algo, o menor que seja aquela engrenagem, sem entender o propósito dela na máquina inteira. Sim. Você pode ser o cara mais hábil naquela engrenagem, você pode ser responsável por ela, mas eu tenho que assim, entender o propósito daquela engrenagem para o todo. Então, se aquilo foi tão importante para mim, eu agora quero que todos entendam o seu papel dentro de uma engrenagem maior, dentro de uma máquina maior. Sim. E é isso, é transparência, é entender, olha pessoal, você faz isso, você faz aquilo, mas olha só, esse é o impacto. Nós estamos indo para lá. Isso faz toda a diferença. Para mim é isso. E antes que eu perca o fio da meada, eu estava lá em Londres, né? Sim. Estava em Londres, 3 anos e meio em Londres, mas eu não posso esquecer que antes de ir para Londres, eu fiz o MBA na FGV, me graduei em 99 e fui convidado a lecionar.
É óbvio que eu agarrei a oportunidade e não larguei mais. Como mais Você dá aula há quase 20 anos, aula há né? 18 anos, quase 19, Na GV. Na GV, nos MBAs, vários tipos, né, pelo Brasil. Mas a cadeira de segurança da informação, Perfeito. gestão de riscos. Tá? Então, mais uma vez, eu não pude deixar passar a oportunidade de continuar entregando Conhecimento o meu pra conhecimento. E aprendendo, cara, porque a gente aprende. Você aprende com as pessoas. O conhecimento não está num lugar só, com uma pessoa só. Perfeito. Então, eu estudo para poder dar aula, eu aprendo durante a aula, eu aprendo com meus erros. Então, é um processo que eu tenho que alimentar. Isso faz parte de uma necessidade pessoal. Perfeito. E aí, fui para Londres. Você acha que eu parei de dar aula? Não. Dei aula na FGV à distância. Mesmo curso, FGV à distância, ou seja, para continuar com aquela prática. Sim. Bom, e aí, para tentar organizar as ideias, 9 anos empreendendo com a minha empresa de automação comercial, 9 anos em consultoria, nacional, internacional e depois em Londres. E aí meu segundo filho ia nascer. Nesse momento, você imagina que consultoria tem um ritmo Sim. diferente. Eu imagino, sei. Eu achei que era hora de repensar. E aí, de novo, transparência, família, esposa, filho. Trade-offs. E aí, gente, olha, eu quero viver uma experiência diferente. Eu quero continuar progredindo na linha de carreira de segurança, mas numa empresa que tenha processos e um mindset diferente. Eu quero ser cliente agora, eu não quero mais ser fornecedor. Tá? E aí, obviamente, fiz aquele mesmo estudo que eu fiz anos antes. Caramba, que empresas oferecem esse ambiente para mim? Onde é a empresa onde a segurança é muito importante? Onde eles tratam a segurança com tamanha senioridade e respeito que eles valorizam o profissional de segurança lá. Sim. Que empresa é aquela que... Mais uma vez, você está passando por esse conceito, mas essa é uma coisa que eu acho que tem uma lição muito grande aí. Para você pode ser muito óbvio, para mim pode ser muito óbvio, mas é você tentar escolher onde você vai trabalhar. Eu sempre fiz isso. Assim, por que você acha que as pessoas, assim, é claro que tem uma questão de oportunidade, tem uma questão de estar qualificado o suficiente para pleitear, de ser bom o suficiente também, que eu acho que é uma variável real, mas eu encontro pessoas todos os dias que têm potencial para trabalhar onde quiserem e não passam esse filtro que você passa com tanta naturalidade assim. Talvez eu tenha, Rafa, uma história com um pouco de sorte. Porque, de fato, eu sempre escolhi e tive a sorte de acertar as minhas escolhas. Mas isso não é garantia, não é porque você escolheu que você vai ter a garantia de conseguir. O fato é que ele vem acontecendo para mim. E talvez porque eu tenha também me cercado de elementos para aumentar as minhas chances Perfeito. de sucesso nelas. Então, o que eu fiz nessa época eu estava em Londres. Aí eu pensei, caramba, eu preciso ir para um lugar onde a segurança tenha valor, onde os cargos tenham a senioridade que promova uma evolução na minha carreira. Quer dizer, eu era um principal consultant da Atos em Londres. Qual o próximo passo? Era um head global, era um cara de governança, de risco e compliance. Sim. E aí, meu amigo, eu achei uma posição na Shell na Holanda, na internet. Na matriz. Na internet. Aquilo brilhou como se fosse um diamante, quando você está cavando assim, ele brilha. Aquilo brilhou, eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui, e apliquei. E segui o processo como todo mundo. Passei um dia de sabatina, 7 entrevistas e fui aceito. Aí, família, vamos para Haia, na Holanda. É onde é o HQ da Shell, né? The Hague. Vamos para The Hague. Fui para lá, para The Hague. Bom, aí eu vou dar um shift. Fiquei em The Hague 1 ano e meio. Mas por que 1 ano e meio? Porque minha filha nasceu. E minha esposa não queria ter filho na Holanda. A Holanda tem todo um histórico de medicina que deixa a mulher ter trabalho de parto 30 horas, 40 horas. Jura? Meio maluco. Não conheço isso. Assim, um histórico aí. E aí ela não quis ter um filho na Holanda, veio no Brasil. E aí, resultado, estávamos fora do Brasil há muito tempo, já quase 4 anos. Sim. Olha, não quero mais voltar não quero mais sair do Brasil. E aí eu fiz todo um trabalho para voltar para a Shell Brasil. Bacana. E aí eu acho que a sorte também, mais uma vez, bateu. Estavam à procura de um CIO, de um executivo, para a América Latina, num business de downstream, no Brasil. Tá. Briguei pela vaga, como todo mundo briga. Levei a vaga e vim para o Brasil na Shell. Já perdeu alguma vaga? Olha, já perdi, olha só. Isso é interessante, cara. É por isso que eu digo que a sorte,
é um componente importante. Sim. Eu vejo pessoas falando que quanto mais ela trabalha, mais tem sorte. É fato. Sim. Quanto mais você trabalha, maior a probabilidade de você atingir o objetivo que você traçou para você. Mas Sim. a sorte é um elemento Com certeza. que você não manipula, mas ele existe. Nesse processo de sair da Holanda para o Brasil, em alguma posição da Shell, eu fui de fato questionado ou considerado uma posição interessantíssima. Era um CSC global. Eu briguei nessa vaga, fui para o shortlist e não fui selecionado para ela. Obviamente que fiquei chateado, que me parecia a melhor opção no momento, mas depois que fui aceito na vaga no Brasil como CIO para a América Latina, eu soube meses depois que o CSC tinha sido desmontado porque o contrato, ou seja, era a males que vem para bem. E isso às vezes acontece, você acredita que acontece. Aconteceu comigo, tá? E bom, enfim, para a Shell. Na Shell, obviamente, é um outro mundo, né, Rafa? É um planeta à parte. Foi a maior empresa do mundo em 2013, de todos os setores da indústria. É a mãe Shell. É um outro ambiente, é um outro planeta, outros processos, outro timing, outros objetivos. Foi fantástico. E eu, curiosamente, a hora para criar logo um número cabalístico, né? 9 anos empreendendo, 9 anos em consultoria e 9 anos na Shell. E aí saí da Shell em maio do ano passado. É tão recente assim? Você tá falando sério? É. Quando a gente conversou aquela primeira vez naquele café, tem um ano e vários, você tinha acabado de sair da Shell? Cara, olha só, o tempo para você e para mim não passa a mesma velocidade, cara. A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, parece que tem 5 anos. Mas não tem. Caceta, tem 1 ano e meio que você saiu da Shell. Só. Caramba, que loucura, Marcos. 1 ano e meio. Uma reorganização global, minha posição foi para Houston, não tinha interesse de ir, a empresa também não tinha interesse que eu fosse. Sim. Ou seja, dei aquela olhei para o número cabalístico e falou, é agora, esse é o momento. Né? E aí fui fazer o que eu sempre acreditei, trabalhar para botar tijolos na minha parede, né? Para sempre ela crescer. Sim. Fui me meter em inovação. E aí me meter em inovação, por quê? Primeiro, porque caramba, eu com 46 anos, no meio da minha vida profissional, meio mesmo, cara, porque nós vamos viver até 120, né? Sim, trabalhar até 100, e trabalhar em alto nível até 90, 95. É fácil, 100, bota 100, arredonda aí para 100. Então, cara, falei, pô, no meio, olhando toda essa transformação digital que está rolando, indústria 4.0, eu não posso continuar entregando upgrade de SAP, cara. Perfeito. Eu não posso continuar fazendo solução de SPED fiscal e contábil. Perfeito. Tem o seu valor, tem a sua importância, faz diferença, mas é a oportunidade que eu tenho para entender e ser um coadjuvante, não, ser um protagonista e não um coadjuvante nesse momento de transformação digital. Fui estudar. Então, eu fui fazer um curso em Harvard de Disruptive Strategy com Clayton Christensen, que é um bamba na história. Sim. Comecei quem inventou o termo, inclusive. Comecei a digerir uma porção de coisas. Apliquei para um mestrado em inovação em Paris, na HEC Paris, um mestrado à distância, primeiro do mundo. Comecei a dar mentoria dentro do meu limite de competência em programas nacionais, Inovativa Brasil, que é um programa nacional, Startup Rio. E aí esse negócio começou a fazer todo sentido. Falei, caramba, eu estou aprendendo muito e estou ajudando bastante. E aí esse negócio, cara, começou a me entusiasmar de tal maneira que eu vi isso como um diferencial competitivo do Marcos Sema profissional. Perfeito. Né? Eu não estava nem enxergando o próximo estágio. Eu estava enxergando o estágio atual como um estágio de ter vivido 3 ciclos de 9, com experiências diferentes, mas complementares, e agora me mergulhando numa área que poderia me diferenciar de todo mundo. Né? Para ser um cara de segurança, um cara de tecnologia da informação diferenciado. E aí fui estudar e praticar com mentoria. Cara, esse negócio é uma loucura, porque eu comecei a dar mentoria, percebi o quanto eu ajudava, ensinava e aprendia. Falei, pô, isso é pouco para mim. Mentoria nesse mundo de startup é basicamente você aprende com experimentos reais. Não vou falar à custa dos outros, mas como você aloca o seu tempo de uma maneira fragmentada em vários projetos, o seu nível de aprendizado é monstruoso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
E existem várias vertentes de mentoria, né? Você pode mergulhar fundo, você pode mergulhar fundo em várias áreas, você pode ficar raso em várias. Sim. Mas o fato é que eu achei que eu tinha que fazer mais. E mais uma vez, aquela história de querer ir no palco, de querer ser o cara da peça do teatro na escola, falei, pô, não dá pra ser só isso, eu quero mais. E aí eu fui estudar e descobri o Founder Institute. Isso que você estava contando agora, mais uma vez, eu não entendendo, eu não tendo o contexto todo. Certo. Ainda era meio informal? Não era como head do Founder ainda? Não era, não existia o Founder na época. Que bacana. Assim, pra mim não existia, eu não conhecia. Tá. Eu estudei em Harvard, eu me apliquei pro mestrado, e aí eu descobri um programa Inovativa Brasil que aceitava mentores, apliquei, Bacana. comecei a dar mentoria. Uma aqui, outra ali, entender essa dinâmica, ler muito, né? E aí eu falei, cara, isso não é o bastante para mim, eu preciso ser o protagonista desse negócio. E aí eu descobri o Founder Institute. E aí, em poucas palavras, o que é o Founder Institute? É um instituto criado pelo Adel Hesse, lá em Silicon Valley, em 2009, em que ele montou uma metodologia com atividades de campo. Bacana. Que duram 14 semanas e que fazem com que empreendedores, ao estarem expostos a mentores que falam de 14 temas, são 14 semanas, 14 temas, e o Instituto que dê para esses empreendedores tarefas para eles fazerem, eles pudessem aprender na prática. Aprender a quê? A modelar o seu negócio, modelar a sua proposta de valor, a sua startup. Detalhe, startup de base tecnológica, então não tem mais lojinha, produto de hardware, é Perfeito. negócio digital. Né? E aí eu descobri, caramba, esse modelo, primeiro, é um modelo hands-on. Não tinha no Brasil? Não tinha sim. Tinha? Não tinha no Rio. Tá. Bootcamp, hands-on, super pragmático, focado na qualidade do empreendedor. Eu falei, cara, isso tudo faz sentido para mim. Inclusive tem turma formando amanhã, né? Amanhã. Por acaso. Tem um Demo Day. Cara, eu falei, cara, isso tudo faz sentido. Não que os outros programas para os quais eu tenha mentorado não fizessem. Cada um tem o seu propósito. Mas eu acredito, de fato, em atividades de aceleração que se comprometam com o fim e não com o meio. Perfeito. O que é isso, com o fim? O objetivo não é dar aula, o objetivo é o sucesso do negócio. Não é educação, não é encher turma, não é graduar Perfeito. dezenas. Perfeito. Cara, é otimizar para o KPI final. É fazer o que tem que ser feito para que, se sobrar alguém, esse alguém vai ser bom. Vai ser superior à média. By the way, explica esse só. Eu tenho muito contexto no Founder, inclusive estou lá amanhã com vocês. Explica o que é sobrar. Quantas pessoas entram no programa e quantas saem? Dá um contexto para a galera entender o peso do negócio. Vamos falar um pouco de número então. Para começar, para entrar no programa, você tem que fazer um teste. É um teste científico com modelos gráficos que procura identificar características empreendedoras no indivíduo. Você acredita, e aí eu vou te interromper, porque agora a gente entrou num tema que é fascinante. Você acredita que um empreendedor nasce empreendedor, nasce / é moldado ali no começo da sua vida, ou você pode ensinar empreendedorismo? Como é que você vê essa dualidade? Eu tenho a minha opinião. Boa pergunta. Olha só, eu acho que nenhum nem outro, eu vou te explicar por quê. Eu acho que, de fato, o indivíduo, ele tem no seu DNA habilidades que podem se desdobrar em comportamentos, atitudes, né? Habilidades manuais, habilidades que estão com ele. Nem sempre elas foram ativadas. Quando você educa, treina e estimula, você ativa aquelas habilidades. Então é por isso que ela não é nenhuma resposta nem outra. Resumindo, o empreendedor tem que ter habilidades com ele, mas isso não é o bastante para eles se tornarem empreendedores ativos ou bem-sucedidos. Perfeito. Elas têm que ser estimuladas. Então, o que o Founder faz? Faz um teste que procura detectar no indivíduo essas habilidades que ele tem ou não tem. Ou seja, a habilidade de ouvir, de aceitar opiniões contrárias, de mudar de opinião, de resistir diante de tantos obstáculos e fracassos. São habilidades que você tem ou não tem, podem estar ativadas já por natureza. Mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Ou pouco desenvolvidas, estão ali. O Founder procura identificar. Só para ter uma ideia, esse teste só passam 67%, 70% das pessoas que fazem o teste. Primeiro filtro. Quase um terço aí já cai. Já cai. Pergunta para te tirar da tua zona de conforto do seu teste completo. Se você não tivesse esse teste completo, você só pudesse escolher uma característica na pessoa, o que você escolheria? Ouvir, capacidade de se adaptar, capacidade
de assimilar feedback, de aprender com as coisas, porque é diferente você errar do que você errar e aprender, né? Então, capacidade de aprender com os erros, resiliência. O que você escolheria se Cara, você eu posso escolher escolher uma que você não citou, porque não está nessa lista. Perfeito. Tem uma, cara, que eu acho que ela permite que a pessoa supere qualquer obstáculo. É ter uma paixão. Porque a paixão, ela tem um grau de irracionalidade. Empreendedorismo é muito irracional, Cara, né? é muito irracional. É muito irracional. Se nós fôssemos racionais, a gente não tinha... Não fazia feito nada metade, disso cara. aqui. Perfeito. Então, o fato é que, se houver paixão, e eu não consigo explicar o que é paixão, Sim. você vê, e cara, esse cara é apaixonado por esse negócio. Sim. Porque senão não faria isso. E aí, quando você tem paixão, várias outras habilidades que você citou, elas afloram. Perfeito. Elas afloram. Pô, o cara que é apaixonado, ele é resiliente, cara, porque a paixão é tanta que ele toma uma porrada, toma a segunda, toma a terceira e vai lá. E respira e fura a onda, e a outra, e toma na cabeça e vai. Perfeito. Então eu acho que é paixão. O legal que quando você fala disso, eu me lembrei de uma coisa agora. Não tem muito a ver, mas tem. Eu fiz uma obra no meu apartamento morando. Você imagina o caos. Pior escolha da sua vida. Morando. Essa obra durou 6 meses. Para fechar foram 9. Em acabamentos, etc. Já passou. O apartamento ficou lindo, está pronto. Agora, quando eu olho por tudo que eu vivi, eu não consigo encontrar razão para ter feito, senão a paixão. Eu estava tão apaixonado pela ideia de criar o meu ambiente do meu jeito. A sua casa, o seu ninho. Perfeito. Que, cara, aquela coisa me cegou. No bom sentido. E precisa disso. Se a gente fosse botar na balança, por exemplo, a minha vida. Eu fui lá, herdei uma herança maldita de uma empresa da minha família acabada, fiz ela funcionar, rentável. Eu literalmente podia ter parado ali, botado os pés para cima, viver nas Bahamas, ganhando dividendo, participando de comitê, sim, parar de trabalhar. Não. Vamos abrir mais um aqui e continuar trabalhando 18 horas por dia. Aí essa segunda dá certo. E aí, bacana, agora que eu tenho 2 funcionando, não, vamos ter um pouco mais de equilíbrio. Não, vamos continuar trabalhando 18 horas aqui, vamos comprar mais uma briga. É muito irracional. É muito, cara. Sim. É muito irracional. E parece que em paralelo existe um desejo de você levar ao extremo a tua produtividade. Então, você deve ter história para contar. Agora eu estou mais leve, mas há 2, 3 anos atrás, olha só, eu ainda sou, na verdade, vou passar no que vem, síndico do meu prédio, presidente do Conselho de Pais da escola, vice-presidente do Instituto de Cidades Inteligentes, ainda sou. Era vice-presidente, agora eu sou conselheiro da ISACA, que é um organismo global de profissionais de auditoria de sistemas de segurança da informação. Perfeito. Professor da FGV, professor da PUC. VP da Smart Cities, né? Então, Smart Cities. Ou seja, cara, eu acabo... Quando eu percebo que tem espaço para fazer mais coisa, e que faz sentido com todo o resto, e que dá tempo de fazer, eu boto no prato e faço. Sim. Entendeu? Perfeito. E eu acho que é uma mistura de querer tomar risco, de querer fazer mais, com evolução menos. você se apaixona pela evolução. Cara, assim, é muito bacana, é muito legal e assim, concordo com a sua resposta sobre a paixão, porque eu acho que todos os outros eu acho que existem pessoas naturalmente resilientes e acredito que existem pessoas que naturalmente são mais tendenciosas a trabalhar, mas é mais interessante você não olhar o meio, você olhar o que causa elas a fazerem isso. E a identificação com algum tema, paixão, assim, é difícil de classificar, mas é um precursor dessas coisas todas. É isso, cara, esse é o segredo. A gente estava no Founder, né? Então, o Founder, no teste, mapeia características para reduzir o risco de escolher founders com fragilidades. Sim. E só... Show. Beleza. O Founder aplica esse teste e só escolhe os empreendedores por eles, e não pelo negócio deles. Isso aí assusta um pouco. Na minha visão, não existe outra alternativa. Cara, o nosso modelo, que é o que eu acredito, é o seguinte: bons caras têm boas ideias e constroem boas empresas. Tenho 3 negócios. Probabilístico. Nenhuma delas faz hoje o que nasceu fazendo. Sim, você não pode se apaixonar pelo negócio, essa é a minha visão, pelo negócio. O empreendedor, o líder daquela instituição tem que ser capaz de navegar as mudanças naquele ciclo. Então, concordo 1000%. Mas como é que vocês filtram? Assim, eu fiz a pergunta do que você valoriza, a paixão. Quais são os red flags? Quais são os alertas? Tipo assim, esse cara aqui, o que vocês julgam dos alertas? Isso é bonito. E para explicar, eu tenho que explicar do processo. Quando a gente aprova os que aplicaram e eles começam a ter mentoria, 3 mentores por semana,
uma única vez por semana, Bacana. todos juntos, eles são colocados em grupos. Esses grupos funcionam como uma microcélula, onde eles têm que se avaliar mutuamente, e essa avaliação considera openness, Tá. entendimento da proposta de valor, são os dois principais elementos, esses dois principais elementos. Para quê? Eu tenho a primeira chance de ter um red flag dentro de um microgrupo, de uma microcélula. Olha, o empreendedor tal, ele está reativo A ideias ao diferentes. feedback dos outros membros do grupo. Bacana. Isso é feito com certo anonimato, tá? Nós estamos aqui num grupo, e aí eu tenho que avaliar todos os membros, todos se avaliam, né? E aí você percebe quando há uma incidência de feedback negativo sobre um único cara. Esse cara, ele está sempre em uma postura defensiva. Isso é um red flag. Tá. Tá? O outro, quando é evidente que o trabalho de campo já desconstruiu a proposta de valor dele, mas ele resiste em tentar aquele caminho. Ou seja, é a falta de habilidade, a gente chama de inteligência navegar. fluida, né? Bacana. De se adaptar a um novo cenário, mudar, Perfeito. aceitar, tudo isso. E o programa vai capturando esses flags sistematicamente. O Angelito se formou na primeira turma? O Angelito não, na segunda turma. Na segunda? Também é um cara com uma energia bacana, né? Meio parecido com a gente. Conversei com ele outro dia. É. Então, cara, o programa ele é um grande teste semanal, onde eles recebem inspiração e dicas de mentores e tarefas de campo para executar. Então, na verdade, cara, isso está longe de ser uma escola. É muito mais uma orientação que eu te digo, olha, Rafa, faz essas 10 tarefas em uma semana e traz os resultados e me diz o que você aprendeu com eles. Se você tiver as competências de um bom founder, você vai extrair conhecimento dos experimentos e vai naturalmente moldando o seu negócio, para que ele se torne melhor. O problema é que muitos falham. Então, olha, primeira turma nossa, em 2017, entraram 34. 14 se graduaram. Entraram 34 inscritos ou já validados? Centenas de inscritos. Bacana. Não, centenas não. Foram 60 e poucos inscritos. Bacana. Metade caiu no teste. Dos desses 34 que 34 entraram, 14 se graduaram. Segunda turma, 32. 9 se graduaram. Uau. Na turma atual, 22 entraram. 4. 9 se graduaram. 9. São 6 São startups, 6 startups. 9. Bacana. Então, o que a gente está percebendo que é muito bom é que o número de aplicantes vem sendo reduzido, o que é bom. Por quê? Porque eles estão percebendo a reputação do programa de ser duro, trazer o founder para a realidade, que aqueles que querem fazer um programinha de verão não entram. Perfeito. Não entram. Se posicionou como uma... E vocês percebem já na qualidade dos inscritos? Já. Interessante. Nessa última turma, a quantidade de inscritos foi menor, mas o percentual de aceitos foi maior. Ou seja, a qualidade do funil está melhorando. Perfeito. Para nós é o melhor indicativo. Perfeito. E nessa coisa de qualidade de funil, e aí de volta esse tema que eu acho fascinante, será que empreendedor é uma vocação? Será que você aprende? Eu acho que metodologia e desenvolvimento de competência você desenvolve nas pessoas, e metodologia, você ensina. Como sair do prédio, como fazer experimentos, como testar as premissas, as hipóteses do teu negócio, você ensina isso. Sim. Mas agora, o que eu acho que tem uma confusão muito grande é que todo mundo acha que lê 2 livros, 3 livros e acha que vai ser o Steve Jobs e acha que vai ser o Zuckerberg. E assim, é fascinante para mim observar isso porque essas mesmas pessoas entram num campo de futebol, tem 2 aulas com um professor na escolinha, mas eles não saem dali achando que vão ser o Neymar. Mas no empreendedorismo isso acontece. O cara lê 2 livros e sai dali achando que vai ser o Neymar. Mas eu entendo porque acontece e não os recrimino. Eu vou explicar por quê. Eu recrimino. Recrimina? Recrimino. Eu vou explicar por que não. Porque eu não recrimino. E na verdade eu vejo valor também. Porque olha só, vamos quebrar esse assunto em 2. Primeiro, vamos imaginar que 100 pessoas decidam ler um livro. Bacana. E empreender, certo? E dessas 100, 90% seja equivocado, como você citou. Sim. Para mim já valeu. Porque são 90 pessoas, portanto das 100, 90, que não estavam estudando para o concurso, estavam dentro do escritório fazendo mais do mesmo. Sim. Elas aprenderam alguma coisa nesse erro. Sim. Então já valeu por isso. Sim.
Mas, de fato, podiam errar de outra maneira, sem ter o seu sonho desconstruído pela realidade. Bacana. Porque é isso, cara. Realmente, há um sonho por trás que é criado por um conjunto de fatores. A imprensa ajuda, Sim. que cria histórias fantasiosas. Não, só conta as de sucesso. Só conta as de sucesso. Esse é o maior viés que a gente tem, eu acho. Então isso tudo corrobora com uma expectativa falsa. É uma falsa sensação de que ele pode ser o Elon Musk. E deixa eu falar mais ainda, não é só do que ele pode ser, é de como se parece essa jornada. Ah, sim. Cara, se você traduz Né? a minha semana de... a minha semana de domingo, eu vou falar de domingo, porque eu trabalhei domingo inteiro, sábado eu não trabalhei, que eu tive finalmente, depois de 6 meses casado, eu consegui ter um sábado para reunir minha família, que eu não estava conseguindo, eu trabalhava todos os sábados. Então, by the way, essa é a realidade. Então, trabalhando de domingo a... Hoje é quarta? Sempre que eu trabalho no final de semana, eu sei, quarta, hoje é quarta. Então, de domingo a quarta, eu tenho acumulado, e isso não é saudável, isso abaixa a performance, não é desejável. Eu tenho acumulado, de domingo a quarta, menos de 12 horas de sono. Parabéns. Isso não é legal, não. Isso não é legal. Você vai pagar esse preço aí em algum momento. Isso não é legal. E assim, não acho que eu falo isso com orgulho, não. Na hora que isso acontece na minha vida, e acontece eventualmente, isso é uma falha minha de gestão. É a paixão que toma conta. Assim, eu abracei coisa demais e eu sou incapaz de deixar a bola cair. Então, assim, eu faço aquilo ali até entregar. E aí, de vez em quando, eu tenho esses ciclos onde eu me compro esses problemas. Mas, assim, essa é a realidade. É pegar um voo às 4h30 da manhã na terça-feira, para passar um dia inteiro de reunião em São Paulo, terminar a última reunião às 10h30 da noite, para dormir 4 horas de ontem para hoje, para pegar um voo para o Rio de Janeiro. Assim, essa vida não é... E aí que eu tenho, acho que o meu ponto final, que é, você pode ensinar, você pode desenvolver competência, mas eu acredito que 90% das pessoas não vai ser feliz fazendo isso. Então, mas o detalhe é o seguinte, e você comporta isso hoje. Isso Sim. é fato. Você comporta. Ninguém sabe dizer até quando. Perfeito. Mas você comporta. E, de certa maneira, você, mesmo que no seu subconsciente, você deve fazer o que praticamente todo mundo faz. Eu faço explicitamente, eu faço escolhas. Escolher é focar. Focar é abdicar. Então, em algum momento, se você fez e faz o que eu fiz com a minha esposa e faço, que a visão é essa. Sim. Esse é o trade-off. Vamos nessa? Vamos. Tá tudo bem. Se ela entender que está rolando isso, que nem todo sábado vai estar livre, Sim. ela entender, cara, tá tudo lindo. Sim. Pode ser que haja uma reacomodação, que ela já não ache tão bom por tanto tempo. Você mesmo pode ser que não descubra isso. Sim. Aí vocês vão reconciliar e dizer, bom, e agora vamos mudar. Eu já preciso dormir mais, porque agora Sim. eu estou bocejando na frente do cliente. Sim. Né? Cara, eu acho que todo mundo tem liberdade de encontrar a sua forma. Eu não te condeno, cara. Eu não te condeno por isso. Eu listei agora aqui várias coisas que eu estava assumindo há pouco tempo atrás, eu não estou mais. Sim. Porque eu estou percebendo que eu tenho que reacomodar. Não, eu faço isso o tempo todo também. Esse é o segredo. Sim. Bom, voltando aqui para o ponto da inovação, importante. O founder, cara, eu atuo como voluntário, né? Os mentores são voluntários, nós temos 80 mentores. Inclusive, eu vou te fazer um convite para ser o mentor do founder. Ao vivo? Ao vivo. Não, mas tá aceito já. Convite, vou te explicar depois melhor a dinâmica, mas te adianto. Fechado. Você controla muito fácil a demanda. Essa é a minha maior preocupação. Você tem o controle 100%. Eu tenho mentores, por exemplo, que toparam, como você agora, Bacana. e que não puderam entrar em campo desde que toparam. Porque Tá. as agendas não bateram, não foi conveniente. Então, vamos lá, somos voluntários. E esse negócio de inovação, cara, quando você olha o mundo e percebe o poder do digital influenciando as relações econômicas e sociais, quando você percebe o efeito disso no planeta e vê que estar envolvido com isso te torna um cara melhor, com um potencial transformador maior, você não quer mais se afastar. Sim. E aí, meu amigo, eu me tornei acelerador, mentor, investidor de startups através da Anjo do Brasil. Sim. E temos outras coisas aí que... outras coisas. Temos outras Outros coisas, negócios temos outras acontecendo. coisas aí. Cara, é isso. Cara, é perceber a oportunidade. E, na verdade, essa oportunidade, Rafa, não é minha, não é tua, é de todo mundo Todo que está mundo. aqui. Perfeito. Sabe por quê? Nós estamos vivos durante a 4ª Revolução Industrial. Sim. Esse é o lance. E a única que quebrou todas as barreiras de entrada para você começar alguma coisa.
Esse é o grande lance. Nunca foi tão fácil. Nunca. E é muito difícil quando você está... Eu falei sobre isso no TED. É muito difícil você ter esse olhar macro que você acabou de ter, que você teoricamente tem que dar um passo para trás e olhar para o todo. Mas é muito difícil você fazer isso quando você está no olho do furacão. Tá todo mundo aqui no meio dessa corrida, da sua rotina, e incapaz de dar um passo para trás e olhar, cacete. Isso aqui que a gente dá por garantido agora, esse acesso no celular, essa facilidade de eventualmente criar uma empresa usando um Wix, usando um plugin de um WordPress e subir num site e conseguindo escrever um blog no horário depois que você sai do trabalho para começar a trazer tráfego. Assim, isso não era possível há 20 anos atrás. Muito louco, né? É muito louco isso. E hoje em dia a gente senta todo dia e reclama que não tem oportunidade, que o país está uma merda. Mas assim, ao mesmo tempo que tudo mudou, nunca foi tão bom. Cara, nunca foi. Nunca foi. A gente está surfando o momento da exponencialidade, a hora que um clique faz você... Muda tudo. Você, acelerar, você se tornar visível, chegar a cliente que você nunca imaginou. Perfeito. É surreal, é a oportunidade, é o momento, cara. Perfeito. E bacana, acho que a tua história aí fecha um ciclo, assim, acho que foi uma das histórias mais interessantes já contadas aqui até agora, de coração. Acho de fato, a gente já tem, sei lá, 1 hora e quanto de conversa? 1h15 de conversa, mas eu quis navegar profundamente vários desses temas porque eu sei que gera muito valor para a galera. Então, por exemplo, se a gente tivesse que mapear aqui insights específicos que a galera gosta, característica de um empreendedor bem-sucedido, paixão. E red flags que a gente encontrou, incapacidade de aceitar feedback do mercado. Então, se adaptar ao contexto, cara. Ele tem que o tempo inteiro se adaptar ao contexto. A gente está vivendo um momento, Rafa, em que as pessoas e empresas não vão mais construir produtos pelo que eles acreditam ser bom para um determinado cliente ou mercado ou nicho. Nós estamos no momento da singularidade. Os produtos vão ser feitos para cada um do jeito que cada um quer. Sim. Então, nós vamos trabalhar para cada indivíduo, para cada usuário, para cada cliente que a gente atende. Perfeito. É cada vez mais próximo disso. Perfeito. E assim, é muito engraçado a gente falar disso e eu vejo no seu tom de voz, no seu olhar, quando você fala de tecnologia, quando você fala de inovação, o olhar do viés otimista. Pô, sempre, né? Sempre. Às vezes demais, eu preciso confessar que é uma falha. Mas... Idem. Não acho que é uma falha, assim, mas é um viés que dá uma percepção positiva para as mudanças. Porque ao mesmo tempo tem pessoas que sentam em mesas similares às nossas, em posições parecidas com as nossas, e olham para tudo isso com viés negativo. E olham para tudo isso com um ponto de vista romântico de como as coisas eram e como isso tudo destruiu a forma que eu fazia as coisas. E assim, acho que uma coisa que eu sempre falo e que acho que você vai acabar corroborando é que bacana essas suas opiniões, esse viés pessimista, mas assim, a tecnologia não liga para isso, a tecnologia está vindo aí comendo tudo e ela não se importa se você gosta ou se você não gosta, então é quase que binário. Ou você escolhe olhar de uma forma otimista igual a gente olha, ou você vai ficar ranzinza e de mimimi e se contrapondo a coisas que são inevitáveis, que não estão na nossa mão. Sem dúvida. Esse movimento não está na nossa mão, ele está acontecendo. E aí você escolhe entrar e olhar de uma maneira otimista, ou você escolhe ficar de fora e ser engolido e sofrer de remorso pela sua vida. É isso aí. E aí, assim, aproveitando o nome do programa, cara, Sim. É uma escolha em querer ser ordinário ou extraordinário. Perfeito. É isso. Perfeito. Porque o cara ordinário, ele existe e não deixa nada, ninguém vai lembrar dele quando ele deixar de existir, ele não construiu nada que ele possa se orgulhar, Então, essa é a diferença, cara. A vida é a mesma, o tempo que você tem de vida eu tenho. Talvez você tenha mais, porque você vai pegar ainda evoluções da ciência que vão prolongar um pouco mais. Mas eu vou até 120, cara. No mínimo. Então você vai para 140, por aí. No mínimo. Sensacional. Vamos para as perguntas? Vamos, cara. Beleza, falamos pra cacete. Valeu. Show. Quer mais uma água? Eu aceito, cara. Show. Obrigado. Então aqui, após aprendermos a funcionalidade disruptiva nos teclados mobile aqui, vamos para as perguntas. A gente selecionou aí 3 das melhores perguntas que o pessoal mandou para você. E pra gente explorar aqui. Filipão, o que você vai soltar pra gente aí? Vamos lá. O Lucas pergunta o seguinte: como crescer a minha empresa e executar no meio de tanta burocracia no Brasil? Como crescer? Interessante. E eu acho que esse é um tópico muito bacana, porque assim, a gente está falando de... Eu acho que tem 3 passos. Tem o passo inicial, que tem a ver com tomar risco e enfrentar a burocracia para começar.
E vamos desafiar as pessoas até a pensar que não precisa enfrentar a burocracia para começar. Pode deixar para depois. Mas tem um segundo momento, que é o desenvolvimento do produto, e aí depois tem escalar. Mas nesse primeiro passo aí, assim, da sua experiência prática, que eu acho que é onde está o maior valor, como é que você vê os empreendedores brasileiros enfrentando a burocracia e qual é o papel que você enxerga nisso em termos de sucesso ou fracasso no negócio? Cara, a pergunta tem várias dimensões. Vamos tentar quebrar. Vamos lá. Primeira coisa, eu não acredito hoje em alguém criando um negócio que não tem um viés digital e que não esteja pensando no mundo, no global, para começar. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio que eu faço pro Lucas, né? Lucas, o nome dele? É o seguinte, cara, se você está pensando em um negócio digital, é bem provável, você tá pensando, e obviamente um negócio global, por que você tem que montar a empresa no Brasil? É a primeira coisa. Por quê? Você cria uma empresa fora do Brasil em 4 dias, 5 dias. Você vai ter um custo inicial mais alto do que se não fizesse nada, mas se você colocar todo o custo da burocracia brasileira no momento, isso vai se compensar. Essa é a primeira coisa. Mas vamos quebrar então esse assunto em 2 pedaços. Esse foi o primeiro. É questionar se para criar a empresa tem que ser no Brasil. Sim. O segundo e aí tem várias teses. Alguns dizem que a burocracia de montar um negócio, ela só deve existir depois que o produto ele acontece. Essa é a minha tese. Né? Ele acontece. E eu gosto muito dela. É um trade-off, você vai ver que é um trade-off. Uhum. Eu gosto dela, por quê? Porque enquanto você tem uma ideia e quer transformar essa ideia em um negócio, e você não tem o bolso sem fundo, ou seja, você tem recursos limitados, Sim. cara, toda a tua energia tem que estar focada em construir o teu produto. Perfeito. Posso te dar um insight que corrobora com isso? Uhum. Todas as empresas que eu abri até hoje, a primeira grana no bolso, não é nem desenvolvimento de produto, grana no bolso, vender coisa para alguém, eu recebi na pessoa física porque eu ainda não tinha um CNPJ. Imaginei. Todas. Literalmente todas as empresas, escutem isso, que eu abri até hoje, a primeiro puto de receita que eu botei no bolso, não estou falando de desenvolvimento de produto sem abrir CNPJ. Sim. Venda. Entendo. Foi na pessoa física porque eu não tinha o CNPJ. Tem vantagens, você está totalmente concentrado no produto, teus recursos estão todos direcionados para lá, Sim. tuas chances de sucesso aumentam. Agora, é uma operação, é uma decisão de risco, como Sim. toda. Qual é a operação de risco? Vamos supor que sua solução seja digital, você não se preocupe com toda a burocracia, com a formalização, e o seu negócio te apresente uma surpresa. Ele tem um sucesso astronômico que você nunca imaginou. Aquilo pode gerar desdobramentos que a burocracia teria evitado. Sim. Como é que burocracia está falando? De abrir uma empresa? Estou falando também disso, mas estou falando de estabelecer um contrato com os social, sócios, perfeito. Né? Um partnership, um acordo de acionistas. Né? Contratos bem redigidos com fornecedores, proteção de marca, proteção que vão te impedir de escalar na frente. Que vão te pedir. Perfeito. Assim, agora, eu não condeno ninguém que tenha tomado qualquer que seja a decisão, que seja tomar a burocracia agora ou não, deixar para depois, se ela tiver tomado a decisão entendendo o que eu falei. Perfeito. Se ela estiver enxergando... Porque deixa de ser uma escolha. Deixa de ser uma escolha. Sim. Se ela estiver tomando uma decisão de risco, aí tem tudo a ver com análise de risco, gestão de riscos. Se eu entender todas as implicações do lado A ou do lado B e escolher qualquer um deles, para mim está valendo. Não tem problema nenhum. Genial. Tá? É isso. Show. Filipão, segunda. Segunda é da Carol. Ela pergunta o seguinte: como você visualiza o mercado de cibersegurança no Brasil? Olha só. Essa assim, acho que todas as perguntas que as pessoas mandaram até hoje, eu posso dar o meu ponto de vista. Essa aqui eu não posso. Ah, é? então vamos lá. Tá legal. Bom, gente, qual é o nome dela? Carol, né? Carol. Eu falo pra câmera ou eu falo pra você? Cara, joia. Vamos aqui. Vamos lá. Carol, é o seguinte, eu estou no mercado de segurança da informação formalmente desde 1999. Foi quando eu entrei na Módulo. Mas informalmente eu estou desde que construí minha empresa em 1990. Porque a segurança era um elemento importante nos softwares que eu desenvolvia. Era software, imagina, de controle de loja, controle de comércio. Então tem todo um aspecto de segurança envolvido. Então, de lá para cá, eu nunca me desgrudei desse mercado, eu estou e sou um profissional de segurança da informação, ele vem amadurecendo.
Como todo mercado, a maturidade ela é gradual. E ela é uma combinação de fatores. Estímulos tributários, estímulos regulatórios, eventos reais de incidente. Sim. Tudo isso trabalha em conjunto para mudar a maturidade das empresas, dos líderes, dos decisores. Sim, você diz, por exemplo, quando acontece uma catástrofe, as empresas, pós aquela catástrofe, estabelecem procedimentos internos mais rígidos. Exatamente. Outras aprendem com aquele erro e mesmo sem sofrer a catástrofe, todas implementam um set de seguranças. Isso. Bacana. Então, o que eu tenho para dizer para a Carol é o seguinte, nós nunca tivemos tão bem posicionados o tema, o mercado, quanto agora. No ano passado, eu teria dito a mesma coisa em relação aos anos anteriores, e assim sucessivamente. Por quê? Porque ano a ano você coleciona experiências, experimentos, casos, eventos que vão aumentando o grau de maturidade. Perfeito. Só que nós estamos num período especial, porque agora existe uma força da lei. Em maio de 2018, foi promulgada uma lei europeia chamada GDPR, Sim. que é General Data Protection Regulation. É uma lei que, em linhas gerais, visa proteger a privacidade dos dados dos usuários. Sim. Né? E para fazer isso, isso implica em adoção de uma série de outros controles de segurança físicos, tecnológicos e humanos. Sim, e até de acesso e permissões também. Exatamente, permissões, permissão do usuário de ser esquecido Sim. num sistema, numa rede. Sim. Quem nunca viu esses boxes agora que todo site tem, esse site coleta cookies para melhor te servir. Então isso é a versão que vocês veem na ponta aí da GDPR. Exato. Sim. Aquela coisa de instalar um software e já vi pré-marcadinho lá, instalar também a barra de busca tal, isso é proibido pela lei. Sim. O usuário tem que voluntariamente externar a vontade dele de instalar. Sim. E não vir pré-marcado para instalar. Sim. Porque aí ele se aproveita da distração do usuário. A lei protege. E o legal, foi criada uma lei brasileira, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que é Sim. a versão brasileira da GDPR, Sim. que entra em vigor em janeiro de 2020. Então imagina, num cenário, num mercado que conta com leis que tem inclusive punições financeiras para aqueles que não atenderem, empresas e pessoas, ele tende a amadurecer mais rápido. É igual o uso de cinto de segurança. Quando surgiu a ideia de exigir cinto, cara, dificilmente as pessoas teriam tomado a decisão de botar só porque Hoje em dia é mais é seguro. impensável não existir. Isso já incorporou a nossa cultura, Sim. mas o instrumento foi o quê? A força da lei, a cobrança, Perfeito. a multa. Perfeito. Então nós estamos vivendo esse momento. Perfeito. Tá. Inclusive, passei pessoalmente com um dos meus business aqui por esse momento, que foi a transformação da regulação dentro de um segmento específico do mercado offshore, que criou esse mercado. Mas assim, Perfeito. não foi as pessoas proativamente implementando as coisas. Certo. Veio a força da lei, forçou a implementação e hoje em Mas- dia é impensável você não fazer as coisas que a nossa empresa faz. Então, exatamente o mesmo movimento. É isso, e por isso a importância, e é por isso que as grandes companhias de auditoria e consultoria do mundo, as Big Four, né? Sim. Elas só crescem, porque elas têm competências para orientar com a consultoria E resolver os competências problemas. para medir e avaliar o grau de aderência às leis, aos regulamentos, sejam de um país, de uma cidade ou até mesmo corporativos. É isso, nós estamos caminhando para um ambiente regulado, em crescimento, aquecido, e se ela tem intenção de investir tempo nisso, que o faça, porque as oportunidades estão aí. Tão grande. No digital, no cybersecurity especialmente. Interessante. E assim, tem que tomar muito cuidado aqui para não dar um ponto de vista errado, porque não conheço o mercado profundamente. E eu assim, para toda a minha força nas minhas palavras, nos temas que eu conheço, eu tomo muito cuidado para não falar sobre coisas que eu não conheço. Eu sou muito confortável para dar minha opinião de uma maneira muito forte no que eu domino, mas no que eu não domino, eu sempre me abstenho. Sim. Mas assim, do ponto de vista do usuário, eu acho que eu posso falar da minha experiência. Sim, claro. Eu vejo cada vez mais empresas se preocupando com isso. Nas salas de reunião, por exemplo, eu estava ontem numa mesa redonda com um board de uma empresa grande brasileira e se falava nesses temas. Há 2 anos atrás eu não ouvia. Certo. Há 3 anos atrás eu não ouvia com tanta recorrência. Hoje em dia você entra nas salas de reunião e esse tema está no quadro das pessoas, está nos post-its da sala. E há 4, 5 anos atrás a gente não via isso. Mas o legal, sabe o que é? Eu que estou há tantos anos nesse mercado, Sim. eu percebo essa evolução do assunto virar pauta
Só que ainda há um descasamento entre fala e atitude. Perfeito. Como em todo lugar, né? Até no empreendedorismo. Um descasamento. Não, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, que eu li, que é assim, e aí a ação não acontece. Perfeito. É momento, é fase de maturidade, é isso mesmo. Interessante. Show. Filipão, Terceira. qual é a terceira pra gente? O Vitor pergunta o seguinte: qual seria o seu primeiro conselho para quem está pensando em abrir uma startup de internet das coisas? Bacana. Bom, primeiro conselho, ou melhor, primeiro feedback, foi uma ótima escolha. Tá? A internet das coisas, que pode ser traduzida de maneira simples como um dispositivo que torna esse livro um device que dentro de uma processa rede dados, maior, sim. gera e processa dados, e que, portanto, estaria suscetível a ataques e gerando conteúdo para ajudar os negócios a entender melhor os usuários. Sim. Isso está se popularizando numa escala exponencial. A expectativa é que até 2040, 2020, existam 50 bilhões de devices conectados. IoT, né? Sim. Então, boa escolha de startup. Agora, independente do tema, a melhor recomendação que eu posso dar para você criar uma startup é: faz o dever de casa. Se submete a atividades de campo que vão, sem nenhum viés, te dar respostas. Muitas vezes respostas que você quer ouvir, ou seja, o mercado se interessou. Na maioria das vezes não. Mas também respostas que você não quer ouvir. E se você receber aquelas que você não quer ouvir, fique feliz. Porque ao recebê-las, você vai evitar gastar tempo e energia e dinheiro numa direção que não parece ser a direção correta. Perfeito. Então, submeta a sua startup a um programa de pré-validação, de validação de negócio, né? Gaste tempo, invista tempo experimentando. Hoje em dia, experimenta. O livro é uma ótima fonte de inspiração, mas não tem nada melhor do que a experimentação. Perfeito. Inclusive, assim, eu acho o tema de IoT, aí já é um tema que eu tenho um pouco mais de pulso, né? O tema de IoT eu acho fantástico, só que toda vez que esse tema, e mais uma vez, hoje eu fiz uma live hoje de manhã e me perguntaram também se era tarde para abrir uma empresa de smart devices para home, né, para casa. E aí me fizeram essa pergunta. E aí eu acho que tem dois desdobramentos. O primeiro é que eu não acredito que um nicho específico seja, por exemplo, ele escolher abrir uma startup em IoT seja o driver do sucesso dele. Assim, Perfeito. Vão ter Porque não tem um problema para ele resolver. Perfeito, Começar. perfeito. E além disso, ainda existe o fato de que a ideia, assim, cara, se você pergunta aqui, ideias boas de negócio, quantas vão aparecer? Se a gente senta para tomar um café aí, vamos fazer um ideation aqui para ver quantas ideias de negócio saem. Saem dezenas. Mas quem é que vai executar aquela merda? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o tema é muito quente, mas as pessoas precisam se desapaixonar um pouquinho pelo tema e entender aonde ele consegue jogar ali dentro. Cara, eu vou pegar o que você falou e vou dar um tapa na pantera aí, que é o seguinte: as pessoas têm que ser apaixonadas, mas pelo problema e não pela solução. Perfeito. Eu canso de ver empreendedor apaixonado por uma solução e parece uma mula sem cabeça. Ela está à procura de um problema. Perfeito. Ela já concebeu a solução, está apaixonada por ela e agora, o que está faltando para você? Vou procurar um problema para resolver com ela. É como se fosse pegar uma peça de quebra-cabeça que você produziu no ambiente A e tentar encaixar num quebra-cabeça existente. Quebra-cabeça que existe. Isso é bizarro. E é muito provável que ela nunca encontre um quebra-cabeça naquela peça. Não naquele formato. Entendeu? E é isso, as startups morrem por causa disso. E aí, voltando ao tema da IoT, esse primeiro foi um gap moral aqui nosso, acho que para a pessoa, mas o tema mais técnico de IoT, se tem uma coisa que eu analisei, e eu sou um pouco historiador, eu sou economista, né? Eu gosto de olhar para o tempo, gosto de ver como as coisas evoluíram, até para conseguir ter um pulso de se... Porque toda vez que é human-centric, toda vez que é baseado no ser humano, as coisas tendem a se repetir. E podem se repetir em moldes diferentes, com caras diferentes, com nomes diferentes, mas sempre que é baseado no ser humano, a gente tem comportamentos centrais que guiam as coisas que a gente faz. E se tem uma coisa que eu analisei ao longo do tempo é o seguinte: no longo prazo, o valor de uma cadeia de valor vai sempre para a pessoa que tem o ativo que é importante naquela cadeia de valor. Geralmente é o relacionamento com o cliente. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma previsão minha. Vou colocar uma previsão aqui, depois a gente pode usar esse clipe daqui a 5 anos para falar que eu estava certo. O mercado de agentes autônomos de investimento.
Você tem a XP com a plataforma enorme dela, você tem agora o BTG criando o BTG Digital, você tem o Modal Mais, você tem não sei quem, você tem todo mundo. A XP surfou uma onda, ela criou esse mercado e aí surfou uma onda de ser o único intermediário que provia essa solução para os escritórios poderem rodar como casas de assessoria de investimento. Só que ela é um intermediário. O relacionamento de valor dessa cadeia está na ponta dos agentes autônomos, que são quem conhece os clientes, que são as pessoas que desenvolveram o relacionamento, que tem o ativo que tem valor naquela cadeia. E aí qual é a minha previsão? Ao longo dos próximos 10, 15 anos, por exemplo, a XP espreme esses agentes autônomos porque ela tem o poder de barganha inteiro. Mas eu vejo ao longo dos próximos 10, 15 anos o poder de barganha inteiro migrando da ponta de quem tem a plataforma para quem tem o relacionamento. Porque esse cara aqui é um intermediário, ele não gera valor no relacionamento. E plataformas podem se construir outras. O relacionamento é o ativo de valor. E no mercado de IoT, eu tenho o mesmo sentimento. Você pode criar produtos, hardware, mas no longo prazo, o valor inteiro e aí, por consequência, o valor da sua empresa vai migrar para quem tem o ativo de valor, que são os dados. Perfeito. Então, nesse mercado, se você está querendo meter a mão em IoT, não vá para o hardware, não vá para software. Vá para algum ponto que permita você coletar dados sobre o comportamento das pessoas, porque é aí que está o valor inteiro dessa cadeia. Pô, Rafa, olha só, você vai se frustrar, porque você antecipou o futuro que vai acontecer. Você falou 5 anos, isso vai acontecer. A gente... a sociedade está muito eufórica com as novidades que estão surgindo. Perfeito. Mas elas não estão surgindo só porque só agora essas tecnologias estão presentes. É porque os que detinham os processos estavam confortavelmente fazendo velhas coisas, cara. É porque as startups vieram para mostrar que dá para fazer muito diferente. Eu pedi um cartão de crédito no Nubank há pouco tempo. Eu gastei 15 minutos, tirei 2 fotos com o meu celular e 2 dias depois eu estava com o cartão na mão. Genial. Faz algum sentido você ter que preencher um formulário à mão? Você conectou com o seu Facebook para aprovar? Não, com nada. Eu recebi um convite de um amigo. Bacana. Né? Aceitei, preenchi o formulário, 2 fotos, uma com documento, outra do rosto com documento. Parabéns, seu cartão está a caminho. 2 dias recebi. E detalhe, eu tenho controle do limite. Quando eu dou esse cartão para minha empregada, meu funcionário lá comprar uma coisa na feira, para não tomar muito risco e ela perder o cartão com um limite grande, eu vou lá e ajusto o limite. Genial. Gente, é um produto que resolve um problema que eu tenho, que a população Burocracia. tem. De burocracia, de velocidade, de controle do limite. Eu ia te desafiar exatamente isso, que o problema não são essas coisas, o problema é tempo. O que o Nubank, a equação que o Nubank resolve é a equação de te dar mais tempo, ele libera tempo. O resto é plus, mas o é resto tempo. Sim. O resto é plus. E toda plataforma que devolve tempo pra gente, o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano valoriza é tempo. E aí voltando pro ponto, a gente se faz uma pergunta, depois de ver uma experiência dessa que eu vivi, eu me fiz a seguinte pergunta: como é que os bancos tradicionais têm coragem de oferecer um cartão seguindo esses processos? Vai numa agência, preenche um formulário. Entrega para um gerente, isso vai para uma equipe que vai avaliar. Uma aprovação subjetiva. Gente, sim, não faz sentido. O momento da transformação digital, misturado com startups, por trás de jovens inquietos e corajosos, estão mostrando para o mundo, é que dá para fazer tudo muito melhor do que tem sido feito. Perfeito. Você sabe como é que o Nubank analisa risco dos seus usuários? Você sabe? Não? Pelo geolocalização, certo. Dados, integração de dados, por exemplo, ele sabe quem você tem no Facebook, então ele identifica o seu perfil socioeconômico, ele por geolocalização ele identifica aonde você anda, em que áreas você mora, se você mora numa área de mais risco, de menos risco, e cara, se a gente fazer uma pergunta, ele identifica o seu perfil de risco a um nível granular, que é uma ordem ou mais ordens de grandeza melhor do que o processo do banco, que demora dias e tem uma série de perguntas e burocracias e toma tempo, sem te fazer uma pergunta. E detalhe, Rafa, é possível, eu não sei, Sim. É possível que esse processo dele seja até mais eficiente do que o do banco tradicional, em termos de tomar menos risco. Muito melhor, eu imagino. Mas nem sempre é. Às vezes você está tomando mais risco, mas isso é compensado por outros elementos Interessante. da equação. Interessante, sim. Cara, vamos ser sinceros, se eu ofereço um processo de 15 minutos para pedir um cartão, eu tendo a escala. engajar muito mais clientes do que, olha,
Preenche Perfeito. aqui essa folha. Perfeito. Mesmo que Então, isso aqui compenso. gere um risco-retorno menor em algumas contas, a escala vai te devolver margem Isso, análise de negócio. e, eventualmente, o cross-sell com essa mesma base te dá mais margem ainda. Perfeito. É isso. Perfeito. Então, qual é o ponto que a gente se perdeu no negócio? Era eu, Ti. Pois é, Sim. cara, era IoT. Então, tu falou de dados do IoT, Sim. isso aí. Tu falou tem que falar disso. Você fez um exercício de futurologia, isso vai acontecer. E eu estava dizendo que a gente está um pouco anestesiado por essas novidades, Sim. como se elas nascessem agora. Não. Só que agora grupos de pessoas tiveram coragem de criar algo novo com tecnologia que existia. Mas mesmo assim nós estamos longe do que é possível fazer. Principalmente no Brasil. Nós ainda estamos com a intermediação. O Uber, gente, não é uma inovação. Aliás, o Uber é uma inovação incremental. Sim. Ela não é uma inovação Disruptiva. Isso Sim. de acordo com o que eu estudei com o Clayton. O que a cooperativa fazia antes, o Uber faz, só que num device que está na mão de todo mundo. Sim. É intermediar e cobrar uma fatia grande da ponta. Sim. Mas se existir um ambiente confiável coletivamente, onde você, motorista, confia Sim. e eu, passageiro, confio, Isso é disruptivo. eu negocio com você sem intermediários e sem pagar tarifa para ninguém. Sim. Isso é disruptivo. Perfeito. Então, meu amigo, banco, cartório, Uber, Detran, uma série Data de validade. de agentes intermediários, que são agentes que têm a confiança pública, Sim. tendem a desaparecer. Aí sim nós vamos estar vivendo Perfeito. a inovação em sua plenitude. Genial. Filipão, fechamos as perguntas? Show. Marcos, queria te agradecer, cara, de verdade. Não pelo seu tempo aqui, porque isso, assim, sei que tenho isso de outras Eu formas. encontro o tempo. Mas pelo teu papel dentro do cenário do empreendedorismo brasileiro, de verdade. Você é um cara que puxa as barreiras, que começa diálogos, que puxa pautas importantes que não estão sendo comentadas e que nesse processo de dividir conhecimento e de melhorar o ecossistema, está avançando o país pela única forma que eu acredito de geração de riqueza. Assim, as pessoas acreditam em governos fazendo o papel intermediário e distribuindo riqueza, acho que isso é bacana, mas isso não vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é um ambiente de negócios mais propenso a sucessos, que gerem inovação, que gerem renda, que gerem trabalho, que gerem todos o retorno do ciclo, que é esse dinheiro voltando para a economia e gerando mais emprego, mais trabalho, mais educação. E por puxar o empreendedorismo, você é um cara que está puxando o Brasil numa direção melhor. Então, queria te agradecer pessoalmente por isso. Legal. De coração. E para fechar aqui a última pergunta que eu faço para todo mundo que senta nessa cadeira, e é muito curioso que esse cara já respondeu isso ao longo do programa, de maneira sem querer. O nome do programa é Extraordinários. Então, todo mundo que senta aqui, eu peço para que essa pessoa defina o que é ser extraordinário. E assim, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada, que a gente está 72 episódios já, é que cada pessoa tem uma definição diferente. Isso para mim é fascinante. Então eu queria, nesse momento aqui, pedir a sua para você. O que é ser extraordinário, Marcos? Legal. Eu vou pelo lado mais seguro e depois eu vou tomar risco. Maravilha. O mais seguro é ser extraordinário, é não ser ordinário. Perfeito. Por definição. Por definição. Sim. Mas para mim, não ser ordinário é você entender os limites de vida que você tem para construir algo que faça com que a sua falta seja sentida quando você não estiver mais aqui. Perfeito. Acho que é isso, cara. E aí cada um Genial. vai encontrar esse o quê? Quer dizer, eu sou um pipoqueiro. O que eu posso entregar durante esse meu tempo de vida para que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas sintam falta de mim? Os ripples que você vai causar na Terra quando você sair. Isso. É um pouco filosófico. Sim? Mas, cara, me drivei completamente. E amarra com o que você me falou antes. Sim. Eu estou ajudando com um pouquinho, que é dividir um pouco o que eu aprendi, estou aprendendo, para fazer com que as pessoas entendam que elas podem fazer mais por elas próprias. Genial. É só isso. Cada um entender o poder que tem dentro de si, cara, tá valendo. Genial. Marcos, mais uma vez, Camarada, super obrigado pela abraço. presença. Inclusive, colocar uma chamada aqui, a rede social que você está mais presente hoje em dia é o LinkedIn, né? Que eu te vejo, o LinkedIn, eu te vejo com sempre certeza, ali. estou sempre nele. Então, João, sobe tanto no começo aí do programa quanto no final, Valeu. as redes sociais do Marcos lá, ele posta muita coisa legal.
Pô, esse cara aqui tá sentado aqui hoje, mas senta com o Ricardo Amorim, senta com a porra toda. É um dos maiores expoentes brasileiros dentro do cenário de empreendedorismo aí, então vale muito a pena vocês se ligarem no que ele fala. Então segue o Marcos aí no LinkedIn, que ele posta, pô, sei lá, acho que todo dia quase você tem eu tô mais devagar, Certo. tô mais seletivo, mas em algum momento já foi todo dia, porque eu lembro que a gente trocava muito em cima disso. Então é isso, mas ele, porra, o cara tá metido em tudo. Se você tem alguma ambição dentro do empreendedorismo, basicamente você tem que tá ligado no que ele fala. Então, João, sobe aí. Se você esquecer de subir as redes sociais dele, eu te dou um tiro. Evoluiu. Mas é isso. E mais uma vez, agradecer todo mundo que investiu aí esse tempo com a gente. Assim, o papo de muito valor. Tenho certeza que tanto tirou várias dúvidas da galera que assistiu, quanto colocou, quanto bugou a cabeça de vocês também sobre coisas que eventualmente vocês não pensavam. Então, se você está assistindo isso, seja no Spotify, seja no YouTube, tira um print da tela, me marca o Marcos aí, pra gente saber que vocês estão ouvindo e a gente se vê no próximo episódio extraordinário. Show de bola. Obrigado. Um abraço, garoto. Sucesso pra gente.